Olávio Bilac e Alberto de Oliveira são os destaques desta aula de literatura brasileira. Ambos pertenceram ao movimento parnasiano, cujos adeptos defendiam o princípio da arte pela arte. Esse movimento poético-literário surgiu na França e propõe uma poesia desvinculada de qualquer utilitarismo, buscando sempre e tão somente a beleza. Neste particular, Bilac e Oliveira foram mestres. Aí pessoal, tudo bem? Literatura brasileira, nós estamos caminhando, não é, a passos largos para o final do século XIX. Vimos o realismo, sobretudo Machado, não é? Naturalismo, e agora o nosso tema, o que nos ocupa é a poesia dessa fase, que foi o parnasianismo. O parnasianismo, podemos dizer, que é a poesia do realismo, mas não tem nada de poesia realista, certo? É a poesia do realismo, mas não tem nada de poesia realista. Professor, o senhor está fazendo jogo de palavras, não estou entendendo, professor. Ou seja, é a poesia dessa fase do realismo, tá certo? Dessa fase realista, mas ela não tem nada a ver com poesia realista. Aliás, é a poesia que vai realizar o ideal da arte pela arte, não é? Olha aqui alguns pontos importantes da literatura parnasiana. Ou seja, é a arte pela arte, o belo pelo belo. Parnasianismo, né? Vem do nome Parnaso, Monte Parnaso. Esse monte que na mitologia grega seria habitado pelos poetas no ideal de vida simples, né? De culto à natureza e à beleza poética. Vocês têm então a arte pela arte, ars gratia artis, o belo pelo belo. É aquela poesia que vai alienar-se completamente da realidade. O poeta deve fechar-se num quarto recluso e perseguir o ideal da arte perfeita. Esse é o objetivo do parnasiano, a arte perfeita. E o que é a arte perfeita para ele? É a arte que fala da vida social, o embate, da inflação, da alta dos juros, é isso? Não, não. É a arte cuja forma é perfeita. Olha que legal, é o império da forma, certo? A forma perfeita, O parnasiano, ele busca, ele procura obstinadamente, obcecadamente a perfeição formal. A perfeição, é um doido. Não importa nada, pode falar dos pés da maricotinha, não interessa. Se for uma poesia perfeita, formalmente estará atingido o alvo, o objetivo estará atingido. Portanto, o parnasianismo é uma arte conservadora, não é? É uma arte acadêmica, conservadora, que, digamos, vai consagrar, vai cristalizar procedimentos artísticos clássicos, digamos, vai voltar aos procedimentos formais do classicismo. Então você tem uma arte conservadora no sentido que cristaliza, de uma certa maneira fossiliza elementos formais, procedimentos formais classicizantes, acadêmicos. Então vocês têm o soneto, vocês têm os procedimentos artísticos do classicismo, aqui exagerados, porque a forma é perseguida como a finalidade última, a forma perfeita. Então uma arte acadêmica conservadora, tá certo? Uma arte acadêmica conservadora que no Brasil fez muito sucesso no Brasil, certo? Então quais seriam os pontos interessantes? Olha lá, voltando aqui, a forma, o uso do soneto, o uso intensivo do soneto, né? Essa forma fixa, consagrada como a forma perfeita, digamos, da poesia, o mito do soneto. Nós temos então aqui o soneto, 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, a rigidez rimática, não é? O esquema de rima é muito rígido, extremamente rígido para a literatura parnasiana, certo? Temos aí uma rima extremamente, normalmente interpoladas nos quartetos, alternadas nos tercetos, ou seja, vamos sedimentar fundo as características clássicas, aqui, como eu disse, exageradas, não é? Exageradas. Versos decassílabos, olha lá, versos decassílabos, 10 sílabas poéticas, né, nos versos, ou então os versos alexandrinos. O que são versos alexandrinos? São versos dodecassílabos, ou seja, 12 sílabas poéticas, ou 10 sílabas ou 12 sílabas poéticas. Portanto, uma arte, então,
antiga que vai fossilizar, digamos, procedimentos artísticos. Então, quanto à forma soneto, rigidez rimática, verso decassílabos. Vamos agora aos temas, né? Quais seriam os temas parnasianos? Olha lá, são temas o quê? Descritivos, porque para o parnasiano, ele não pode se preocupar com o tema, ele se preocupa com a forma é que importa. Então são temas normalmente estáticos, antigos, descritivos, né? mitológicos, quer dizer, são assim uma loucura, meus amigos, são assim temas assim maravilhosos, você fica emocionado, você lê assim, você fica, quase chora de tanta emoção, né? Parece um filme do Steven Spielberg, uma loucura, né? O vaso grego, o vaso chinês, o leque. Ou seja, tem um então que é emoção pura, quase que o coração voa pela boca. Esse então é uma loucura, maravilhoso. O muro. Faça um soneto inteiro escrevendo o muro. Então são temas o quê? Descritivos, certo? O palácio de mármore, os óculos de vovó, os cabelos de Luciana, tá certo? Ou seja, são temas descritivos que vão percorrer, vão perseguir a perfeição formal, certo? Descritivos, antigos, mitológicos, certo? Olha, é isso aqui. Acadêmicos. Vejam, e no Brasil, meus amigos, no Brasil, o parnasianismo fez um sucesso, uma sucessão. Foi assim, a grande poesia oficial, né? Aliou burocracia, boêmia e poesia. Os grandes poetas, acadêmicos, a trindade parnasiana, a tríade parnasiana brasileira. Olha lá que legal! Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, né? Os três grandes poetas parnasianos, né? Os príncipes dos poetas brasileiros. Eles faziam eleição, elegia-se o príncipe dos poetas brasileiros. Já pensou você ser eleito o príncipe dos poetas? Bela droga. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, a trindade, a tríade parnasiana. O mais importante nome entre eles foi Olavo Bilac, merecidamente festejado, popular, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Olavo Braz Martins dos Guimarães. Dizem que ele não tinha esse nome. Dizem que ele escarafunchou nomes de família para enxertar no nome original, a fim de que o seu nome inteiro fosse um alexandrino perfeito. 12 sílabas. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. 12 sílabas. O cara é xarope, meus amigos, completamente xarope. Ele enxertou nomes para que o seu nome completo fosse um alexandrino perfeito, um dodecassílabo perfeito. Então, olha lá, é o grande poeta popular, não é? É o poeta extremamente popular, uma linguagem fácil, acessível. É o famoso poeta das estrelas. Aqui, né, imagens estelares, Via Láctea, ora direis ouvir estrelas, o pessimismo filosófico, né, que nós notamos muitas vezes nos parnasianos, quando dão para o pendor filosofante, reflexivo, apresentam o pessimismo, né? A sua poesia também temos a temática da ideologia do parnasianismo, né? O ideólogo do parnasianismo. Então temos aqui o espectro temático do Olavo Bilac. Ora ele é o poeta das estrelas, pessimismo filosófico, ora poesia em que ele apresenta a profissão de fé do parnasianismo, a perfeição formal, ou então o poeta patriótico, quem não conhece, o hino à bandeira, a letra do hino à bandeira, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. A letra do Bilac, animador de várias campanhas cívicas aí, quem serviu o exército ou vai servir o exército, deve isso a ele, ao titio Bilac, não é? Ele é o patrono do serviço militar obrigatório. Olha lá, e o grande poeta épico, com o qual ele, de uma certa maneira, volta ao romantismo, Caçador de Esmeraldas, a história de Fernão Dias Pais Leme, o Caçador de Esmeraldas. E, é claro, nós notamos uma oscilação assim extremamente grande entre o amor em Bilac, né? Ora é o amor idealizado, a mulher suprema, vinhas fatigada e fatigada eu vinha no meio do caminho. E a poesia extremamente, digamos, sensual, carnal, que muitas vezes ele apresenta, Vamos dar uma olhada na sua profissão de fé, a profissão de fé do parnasianismo, em que ele vai perseguir
à perfeição formal. Acompanhe conosco, então, Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Vamos lá? Não quero Zeus, Capitolino, Hercúleo belo, talhar no mármore divino com um camartelo, que outro não eu a pedra corte, para brutal erguer de Atene o altivo porte descomunal. Mais que esse vulto extraordinário que a sombra vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito, é pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo. Ainda ao cair vibrando a lança em prol do estilo. E para terminar, Bilac, o seu famosíssimo poema sobre as estrelas, né? Via Láctea, em que nós temos as imagens estelares mais famosas desse poeta popular do nosso parnasianismo. Vamos lá? Via Láctea, olha lá que bonitinho, acompanhe conosco. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdesse o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, transloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Bonitinho, hein? Outro poeta, Raimundo Correia. Raimundo Correia é considerado um poeta neorromântico, né? Um tom pessimista, reflexivo, filosófico, né? Olha aqui o Raimundo Correia. Vocês têm aí Mal Secreto, As Pombas, um tom reflexivo e pessimista, Raimundo Correia. Depois dele temos o quê? Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira é o mais ortodoxo dos parnasianos, né? Aquela poesia fria, descritiva, o vaso grego, o vaso chinês. Olha lá, é o poeta mais ortodoxo, né? A poesia fria, descritiva, perfeita, impassiva do nosso Alberto de Oliveira. Vamos dar uma lida, né? Vamos ler um poema interessante que é o famoso vaso grego. Vaso grego, em que Alberto de Oliveira descreve um vaso grego ambientando o seu poema como se fosse a Grécia Antiga, né? O Rio de Janeiro, todo mundo morrendo de malária, febre amarela, e ele descrevendo o vaso grego, o sonho de Nero. Vamos ver então aqui o vaso grego de Alberto de Oliveira. Vamos lá? Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, e então, e ora repleta e ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colada. Depois, mas o lavor da taça de mira, toca, e do ouvido aproximando as bordas finas hás-lhe ouvir canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Bonitinho, hein? Não podemos esquecer também de Francisca Júlia e Vicente de Carvalho, o famoso poeta do mar. Próxima aula, simbolismo no Brasil. Tchau!